Então vamos atentamente acolher o que o Senhor vai nos falar. Mateus 24, 45 a 51. Amém? Vamos ficar em pé, todo mundo, gente? É o Evangelho. Vamos acolher o que o Senhor vai nos falar. Quem é, pois, vamos ler juntos, quem é, pois, o servo fiel, prudente, que o Senhor constituiu sobre os de sua família, para dar-lhes alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas se é um mau servo que imagina consigo, meu Senhor tarda a vir, e se põe a bater em seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, o Senhor desse servo virá no dia em que ele não o espera e na hora em que ele não sabe, e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. A palavra de Deus, o tema desse nosso encontro hoje, o Senhor virá de surpresa. Vigiai. Então, a palavra-chave é a vigilância. E o Senhor, Ele está falando isso, gente, não é só para nós aqui, não. Nesses últimos dias, vários grupos de oração têm falado sobre esse tema, sobre a vigilância. Essa palavra que nós acabamos de escutar agora, ela está assim no contexto, da vinda de Jesus. Se nós voltarmos um pouquinho ali, no versículo 29, fala da vinda inesperada do Filho de Deus. E vai seguindo, e o Senhor fala, vigiais, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Depois o versículo 44, ele fala, por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. E aqui, mais uma vez, o Senhor também vem nos falando sobre a necessidade de vigiar. O que é vigiar? O que é vigiar? Ficar atento, cuidar, ficar de prontidão. Ficar de prontidão em quê? Em que o Senhor está nos falando aqui? Ficar em prontidão para o nosso chamado. Muitas vezes nós ficamos protelando a nossa conversão. Nós vamos, o ano que vem eu vou mudar de vida. O ano que vem, ou depois que eu completar tantos anos, eu vou me entregar mais ao serviço de Deus. Depois disso, depois daquilo, e vou protelando. E muitas pessoas protelam, e antes de chegar a esse ponto que estabeleceu, o Senhor vem. O amanhã Deus pertence. Então, a palavra que nós ouvimos, então ela fala dessa vinda de Jesus. Quando Jesus virá para estabelecer o seu reino.
Muitos falam que esse reino vai vir quando vai acabar o mundo. Esses dias atrás nós ouvimos falar que o reino de Deus, ele não virá de forma ostensiva. Quer dizer, não virá mostrando sinais. Muitas coisas vão acontecer ainda antes da vinda do Senhor. Mas ele vem para cada um de nós. Até que nós estamos aqui na terra, nós podemos aceitar ou não aceitar. Nós temos o livre-arbítrio, não é assim que nós aprendemos? Nós temos o livre-arbítrio. Mas as nossas escolhas vão nos dar o destino de onde nós viveremos a eternidade. Amém? Nós temos 3 possibilidades. A primeira possibilidade é que todo mundo quer ir. Para onde que nós queremos? Fala bem forte, gente. Fala, eu quero ir para o céu. Eu vou para o céu. Ih, vocês não falaram com fé não, hein, gente? Todo mundo quer, mas você vai? Fala, eu vou para o céu. Isso. Então, a primeira possibilidade é essa. É o céu. E para ir para o céu, esse lugar no céu já está preparado para mim e para você, amém, gente? Você acredita nisso? Por que você acredita? Porque Jesus, ele veio e pagou pelos nossos pecados. Mas é preciso, que nós tomemos posse desse lugar que o Senhor preparou para nós e dessa possibilidade que Ele nos deu. Se nós, temos o lugar, mas nós não tomamos posse, nós não vamos para lá. Só desejar não basta, é preciso querer. Parece redundância falar desejar e querer, mas desejar a gente deseja. Mas o querer a gente vai em busca. Eu já falei isso outras vezes, não é? Então, a primeira possibilidade é o céu. A segunda possibilidade qual é? Qual é a segunda? É o purgatório. E se nós formos para o purgatório, ainda nós podemos ter a certeza que nós já estamos salvos. Porque quem vai para o purgatório tem a possibilidade de ir para a glória eterna. Ninguém que está no purgatório vai para o inferno. Agora, quem está no purgatório vai para o céu. Pode demorar um pouco. Uns demoram mais, outros demoram menos. Mas é a possibilidade. Por isso que nós temos que rezar pelas almas do purgatório, tá, gente? Tem pessoas que ficam lá no purgatório, porque ninguém se lembra delas, porque ninguém reza. Mas será que Deus vai permitir uma pessoa ficar lá não sei quanto tempo no purgatório? Ele vai dar a possibilidade da pessoa ser salva, mas ela precisa até cumprir aquilo que ela precisa cumprir. Aquele material, que a gente fala que o cara estava construindo a sua vida aqui na terra, e ele mandava material para o céu. Quer dizer, mandava bondade, mandava fraternidade, mandava amor, mandava um monte de coisa boa. Então, quando ele chegou no céu, quando ele morreu, lá estava a mansão para ele. E aquele que não ajudava ninguém, não fazia nada, que era rico, que tinha um monte de coisa aqui, chegou lá no céu, o que aconteceu? Hein? E ele já estava do lado de lá mesmo, Já estava da banda de lá, sem possibilidade de passar para o lado de cá. Mas não é esse o caso que nós estamos falando, Estou contando a historinha aqui.
Então, aquele que não mandou nada para cima, que era cheio do poder aqui na terra, quando chegou, ele morreu, e aí chegou lá, São Pedro indicou a casinha que ele ia morar. Era um casebre, né, construído de madeira emendada, de ternite quebrado e tal. Ele falou, não, mas deve ter alguma coisa errada. Eu lá na terra eu era rico, tinha mansão, o fulano de tal aqui não tinha nada, uma mansão. Ele falou assim, a sua casa foi construída com o material que você mandou para cá. Né? E a gente, muitas vezes, nós construímos também a nossa vida aqui na terra e não mandamos nada para o céu. Nós não vigiamos, não ficamos de vigia. O que faz um vigia, gente? O vigia tem que ficar acordado, não tem? O vigia tem que... Muitas vezes o sono vem, mas ele tem que andar para lá e para cá para não cochilar, para não dormir. Ele tem que ter cuidado, tem que ter ali brigar com ele mesmo, e é isso que nós temos que fazer. O homem velho que muitas vezes quer nascer dentro de novo, quer ressuscitar dentro de nós, é preciso que ele seja vencido pelo homem novo nascido no Espírito Santo, pela mulher nova nascida no Espírito Santo. Então, para o inferno ninguém quer ir, não é mesmo, gente? Deus me livre do inferno. Porque tá doido, né, Capato? Você tá doido ir pro inferno, rapaz? Lá quem manda, lá quem é? É o chifronésio, né? Quem manda lá é o capetão. E o que o capetão faz? A palavra mesmo fala que ele veio para matar, para roubar e para destruir. E nós queremos a vida, sim ou não? A vida eterna, nós queremos. Todos nós queremos ir para o céu, porque lá será só alegria. Ontem o Frei Paulino falava para nós, na hora que ele estava lá, ele falou assim, a gente foi fazer a visita a ele, né? Ele ficou muito feliz. E então ele estava dizendo, ele falou assim, lá no céu é só êxtase, é presença de Deus, é um dinamismo, aquele jeito dele falar, né? É muito dinâmico, né? É um dinamismo que nós não podemos compreender humanamente. É uma intensidade muito grande que nós vamos viver lá. Por isso, então, vale a pena nós gastarmos o nosso tempo vigiando e cuidando. E para o vigia, ele não fica desguarnecido, não é isso, gente? O vigia não fica de mão limpa. O vigia fica o quê? Fica armado, não é? Fica armado. Para quê? Porque se o inimigo chegar, ele, pá, não é? E não é só vigia de propriedades, de bens, mas vigilância. Vê os vigilantes da vigilância sanitária, não é? Precisa estar atento. Uma doença que tinha acabado no Brasil, já tinha sido extinta, agora voltou. Qual que é mesmo? Vê se viu? Todo mundo sabe. Sarampo, por quê? Acostumou com aquilo que não estava existindo mais, e ali, o sarampo voltou e está matando gente. O inimigo semeou o joio e na hora da colheita ele não foi cortado, ele nasceu de novo. A vigilância, vamos colocar aqui, lá em Brumadinho, cheio das tecnologias, mas a bobeira e a ganância fizeram com que centenas de vidas fossem ceifadas. Então, a importância, da vigilância para que também a nossa vida, a nossa salvação não seja ceifada, é preciso que nós vigiemos, estejamos armados. Armados com o quê? Com o nosso terço, nosso terço, com a palavra de Deus que está aqui. Não é só para trazer para o grupo de oração, não, gente. Não é só para andar com ela debaixo do braço, não. Para a gente poder meditar todos os dias, rezar com ela, acreditar nessa palavra.
a Eucaristia, a nossa participação na comunidade. Isso é arma que afugenta o inimigo, que bota medo no inimigo. É isso que nós precisamos fazer. Semana passada, nós estávamos rezando, os servos do grupo estavam rezando, e o Senhor deu uma visualização de muitas pessoas. E essas pessoas estavam deitadas, como se tivesse na hora do almoço. Sabe da hora do almoço todo mundo quer tirar aquela soneca? E ali deu a hora de voltar para o trabalho e ninguém se levantava. Todo mundo lá. E o Senhor chegou e falou: ó, gente, está na hora. Desperta, levantai-vos. A hora é agora. Saia desta mornidão. E é um chamado para nós sairmos da nossa mornidão, da nossa fé morna, uma fé de conveniência. Quando eu preciso de Deus, eu vou na igreja. Quando eu não estou sentindo nada, minhas finanças estão bem, não estou devendo ninguém, então eu fico em casa e começo, deixa para lá. Quando eu estou ruim, aí eu vou para a igreja, pelo amor de Deus, e pede todo mundo para rezar. Hein? Deus, ele, como diz, ele capricha, né? E ele faz na hora certa. Deus não demora, ele capricha. Então, irmãos, o nosso chamado é esse, a vivermos vigiando sempre. Muitas vezes nós perseveramos por um certo tempo, a gente vê um tempo no grupo de oração, a gente vê um tempo na comunidade, e aí desanimamos, acostumamos com a graça, achamos que por nós mesmos nós conseguimos as coisas, conseguimos fazer, e desanimamos, paramos de participar. A nossa vida é assim, precisamos nos colocar constantemente disponíveis, à vontade de Deus. Que lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, nos fala que esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. O Senhor nos chama para sermos santos, gente. Não é para ser qualquer coisa, é para ser santo. Tá? Esse é o nosso chamado. A vontade de Deus é a nossa santificação. Aos que são chamados ao serviço, aqueles que servem o Senhor, seja no grupo de oração, seja nas pastorais, seja nos movimentos, seja onde for, aos que são chamados ao serviço, não podem colocar limite, não pode falar, se der eu vou. Não, é um chamado de Deus. Nessa visualização que o Senhor nos dava, Ele também nos falava que Ele havia escolhido, eu conheço os que eu escolhi. Por isso que Ele nos chamou, e Ele nos chama a sermos instrumentos dEle. O que é um instrumento? Pode ser um instrumento musical, que o instrumento sozinho não toca, precisa ser tocado por Deus. Pode ser um instrumento de trabalho, pode ser uma enxada, pode ser uma cavadeira, pode ser um trator que precisa de ter alguém para poder ali. Mas aquele cara que faz com o trator uma arruaça, ele sozinho não pode fazer sem o trator. E assim também o Senhor quer fazer de cada um de nós instrumentos. Isso faz parte da vigilância. O Senhor nos escolheu para sermos os seus instrumentos. Sermos instrumentos e instrumentos afinados. Para nós concluirmos, certa vez existia dois, como é que fala as pessoas que fazem derrubada, Pessoas que desmatam. Lenhador. Isso. Existia 2 lenhadores. Então, ele pegava e machado de manhã, tarde, cortava.
quando chegava de tarde, dava aquele montinho de madeira. E o outro ia lá, cortava, vinha para a sombra um pouco, descansava, voltava para lá, mandava brasa, daí a pouco ele voltava de novo. Aí o outro falou assim com ele: rapaz, como é que pode? Eu me mato aqui, trabalho o dia inteiro e tiro menos lenha do que você? E você toda hora está parando? Toda hora você para, vai para a sombra, pita um cigarrinho e tal, e eu estou aqui me matando? Aí ele falou assim: rapaz, você já observou o que eu faço? A hora que eu estou lá na sombra, pitando o cigarrinho, como você falou, eu estou lá amolando o machado. Estou amolando o machado, passando a lima, passando a pedra. Meu machado está sempre amolado. O pouco tempo que eu estou lá dando machadada, eu consigo derrubar mais do que você. Você não amola o machado, não é? Então, nós precisamos amolar o machado. E o que é amolar o machado? É nossa vida de espiritualidade. Quando nós paramos, amolamos o nosso machado, pegamos a palavra de Deus, que aqui não é machado, mas é faca de 2 gumes, não é? A palavra de Deus é como a faca de 2 gumes. Ah, meu irmão, aí o negócio vai para frente. Então é isso que nós precisamos fazer, amolar o machado. Entenderam? Ficou o recado? Passar todos os dias nós, palavra de Deus, texto, todo domingo, gente. Católico não falta missa de domingo, não. Católico não falta missa de domingo, né? Então a gente precisa disso. Então que nós possamos ser vigilantes e fazermos a vontade de Deus em nossa vida. Feche seus olhos um instante. E pense um pouquinho na sua caminhada. Pense um pouquinho na sua história de cristão. Como tem sido a sua vida de católico? Se aquilo que você reza aqui, você pratica no dia a dia. Desperta tu que dormes, retoma o teu ardor. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Deus conta com você, por isso te escolheu e te deu uma missão. É preciso prosseguir, proclamando sempre seu nome, seu nome, seu nome. De pé. Levanta-te, é preciso caminhar sem medo. Levanta-te, confia
de amor e de bondade. Nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, pela palavra que nos disseste, Senhor. E eu quero, Senhor, pedir nesta hora, por mim, por meus irmãos e irmãs que aqui estão, Senhor, que nós tenhamos sempre, Senhor, essa coragem de sermos vigilantes, de buscarmos fazer, Senhor, a Tua vontade acontecer em nossa vida. Tira, Senhor, as nossas preguiças. Tira, Senhor, o nosso comodismo. Tira, Senhor, a nossa falta de fé. E dai-nos, Senhor, esta coragem. Dai-nos, Senhor, a audácia, a astúcia, a ousadia, a parresia de podermos, Senhor, buscar fazer sempre a Tua vontade. Nessa noite, Senhor, nós queremos proclamar que Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha vida. Somente a Ti eu pertenço. Somente a Ti eu quero servir. Somente a Ti, Senhor, eu quero amar. Não quero servir ao mundo. Não quero servir às coisas do mundo. Mas quero servir somente a Ti. Amém. Glórias a Ti, Senhor.